Quando a gente fala de story copy, ou seja, da união entre storytelling e copywriting, né? Ou seja, a arte de contar histórias com copywriting, que é o método, conceito utilizado para escrever textos de vendas. Existem algumas estruturas e modelos de histórias que a gente pode utilizar. Na verdade, assim, é um número sem fim de estruturas que a gente pode utilizar, tanto de histórias quanto de copywriting. Mas para você que está querendo escrever uma boa história para atrair, gerar conexão emocional com a pessoa que você quer persuadir, né, para a pessoa que você quer influenciar e convencer, 3 coisas que não podem faltar na sua narrativa. A primeira delas é personagem. Toda história ela precisa ter um personagem. A gente está falando de um recurso para gerar conexão emocional com a outra pessoa. E aí um personagem com o qual ela se identifique, né, um outro ser humano com desafios semelhantes, com barreiras semelhantes, com conflitos semelhantes, tá? Costuma funcionar muito bem em toda boa história. Por que a gente gosta daquelas séries que a gente assiste na Netflix ou na Amazon Prime, né? Por que a gente se prende àquele filme, né? Às vezes é um filme de super-herói, um filme de romance, de drama, porque esses filmes, essas narrativas geralmente, é a mesma coisa nos livros, essas narrativas geralmente apresentam um personagem com o qual a gente se identifica. Isso é muito importante. Então, ter um personagem é um ingrediente, um ou mais personagens é um ingrediente fundamental na criação de uma boa história, tá? Fora e dentro do contexto de copyright. Um outro elemento, eu já até falei dele aqui, é conflito. Toda boa história, ela precisa ter um conflito, né? O McCree, que é um dos grandes pensadores, né? Um dos grandes pesquisadores de storytelling, ele fala que sem conflito não existe uma boa história. Ele até fala de conflito e movimento, né? E aí, toda a sua história ela precisa ter, né, um desafio, seja um desafio interno ou um desafio externo. Precisa ter um problema a ser resolvido. Por quê? As pessoas elas tendem a ficar curiosas e a se prender na história a partir do momento em que você apresenta um desafio a ser superado, ok? E então o conflito é um dos ingredientes fundamentais aí na criação de uma boa história. O terceiro ingrediente, o terceiro elemento que não pode faltar na criação de uma história, principalmente quando a gente está falando de story copy, ou seja, da utilização em copywriting, é uma mudança relevante, uma transformação. Então você tem um personagem que enfrenta um conflito, em algum momento precisa haver uma mudança, uma transformação. Por que a jornada do herói, né, uma estrutura muito famosa, ela funciona bem? Justamente porque ela mostra essa transformação, né? O personagem sai de um mundo comum e ele passa por uma jornada, obtém uma transformação e volta com um antídoto. Então a sua história ela precisa ter um desfecho surpreendente, né? Uma transformação, uma mudança realmente, tá? E aí, aqui eu já faço ponte. Quando a gente está falando de copywriting, essa mudança ela pode ser representada pela solução, pelo produto que você está oferecendo. Então, por exemplo, você passou por uma situação, enfrentou um conflito, mas de repente você encontrou a solução. Seja um método, seja um produto específico, né? Sei lá, emagrecimento, produto de salvar o casamento. Eu sempre cito esses exemplos, né? E aí você faz ponte com o seu produto. Olha, assim como eu venci determinado problema, você também pode vencer. O que você precisa fazer é obter essa solução que eu estou oferecendo para você. Essa é uma estrutura bem simples, né? Um roteirinho bem simples com esses 3 elementos: personagem, conflito e mudança e transformação, que costuma funcionar muito bem. E aí existem diversos cases que a gente poderia citar, mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Agora eu vou continuar dirigindo aqui. E aí você pode já começar a pensar em como você arruma um personagem, um bom conflito e uma transformação, uma mudança que pode fazer ponte com o produto que você vende. É isso, Story Copy na prática com você. Valeu, um grande abraço.